Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa mudança que está redefinindo a biologia como a gente conhece. Por muito tempo, parecia que o segredo da vida estava na química, sabe, nas moléculas. Mas a verdade é que nós entramos numa nova era. Uma era onde a biologia virou uma ciência de dados, e a chave para decifrar o código da vida não está mais num tubo de ensaio, mas sim na capacidade de computação. O projeto Genoma Humano, lá atrás, foi o que abriu as comportas. De repente, a quantidade de dados genéticos que a gente conseguia gerar explodiu. Só que tinha um problema. A nossa capacidade de interpretar tudo isso não acompanhou o ritmo. A gente criou um gargalo gigantesco onde sequenciamos DNA muito mais rápido do que qualquer ser humano consegue analisar. E é exatamente aqui que a inteligência artificial entra, não como mais uma ferramenta, mas como a infraestrutura essencial da biologia moderna. E essa é a ideia central do que a gente vai ver hoje. O ponto é o seguinte: o Deep Learning está se mostrando a única solução capaz de superar as nossas limitações para interpretar essa avalanche de dados. E o resultado prático disso? Diagnósticos muito mais rápidos, custos radicalmente menores e, talvez o mais importante de tudo, muito mais equidade, tornando a medicina de precisão acessível numa escala global. O primeiro grande salto tecnológico que a gente precisa entender se chama Deep Variant. Para ter uma ideia do que ele faz, imagina pegar um livro, passar num triturador de papel e depois ter que juntar todos os pedacinhos. O mais difícil seria decidir se uma mancha de tinta num fragmento é um erro de impressão ou uma palavra-chave da história. É esse o desafio. Só que o Deep Variant resolve isso de um jeito totalmente revolucionário. Ele não trata o genoma como texto, ele trata como imagem. E a parte genial é como isso funciona na prática. O Deep Variant pega os dados brutos do sequenciamento e literalmente transforma numa representação visual. As bases do DNA, o A, C, G e T, viram cores diferentes. A qualidade da leitura vira uma escala de brilho. A direção em que o DNA foi lido vira uma seta. O resultado final é como se fosse uma pilha de imagens. Um tensor que uma rede neural consegue analisar como se estivesse reconhecendo um rosto numa foto. E essa abordagem visual tem um impacto econômico absurdo. Por anos, a regra para se ter um resultado clínico confiável era precisar de uma cobertura de 30 vezes, ou seja, ler cada pedacinho do genoma 30 vezes. Com o Deep Variant, a gente consegue a mesmíssima precisão com apenas 20 vezes. Olhando os números, isso quer dizer uma redução de 33% na quantidade de dados. E isso se traduz diretamente em menos custo e menos tempo por genoma. 20 é o novo 30, não é só um slogan. É o que realmente torna a genômica clínica muito mais acessível para todo mundo. Sabe aquela crítica comum de que a IA é uma caixa preta que a gente não sabe como funciona? Pois é. Para testar isso, os pesquisadores literalmente vendaram o Deep Variant, escondendo informações óbvias para ver o que ele fazia. O resultado foi surpreendente. O modelo aprendeu a usar pistas indiretas, coisas que nenhum humano olharia, para continuar encontrando as mutações. Isso prova que ele não está só decorando regras, mas sim descobrindo padrões biológicos super profundos. E o sucesso foi tanto que a mesma ideia foi adaptada do DNA para o RNA. Analisar o RNA é ainda mais complicado, por causa de um processo chamado splicing, que é basicamente a célula editando e remontando suas próprias mensagens genéticas. As ferramentas normais se confundem e acham que essas edições são mutações. Mas o modelo de IA aprendeu a diferenciar uma coisa da outra, atingindo uma precisão altíssima e evitando um monte de diagnósticos errados. Agora, vamos evoluir um pouco mais. Para doenças raras, o ideal é analisar o trio, a criança e os dois pais. Para isso, foi criado o Deep Trio. E a grande sacada é que, em vez de analisar cada genoma separado, ele analisa os três de uma vez só. A rede neural vê os dados da família toda junta e aprende as regras da hereditariedade implicitamente. Isso abre uma porta para uma estratégia econômica brilhante. Como a IA já tem o contexto da família, dá para sequenciar os pais com uma cobertura bem menor, ou seja, com menos custo, e manter a cobertura alta só na criança, sem perder nada de precisão. Isso torna o diagnóstico muito mais barato e pode acelerar o fim daquela odisseia diagnóstica que muitas famílias com doenças raras enfrentam por anos. Agora, câncer. A genômica do câncer é um caos. As mutações podem estar numa fração minúscula das células e as amostras quase sempre estão danificadas. O Dipsomatic é uma IA especialista nesse ambiente barulhento. Ele foi treinado para achar a famosa agulha no palheiro e supera as outras ferramentas, especialmente na hora de detectar indels, que são pequenas inserções ou deleções no código genético e que muitas vezes são as verdadeiras vilãs por trás do câncer. A combinação dessa IA com as novas tecnologias de sequenciamento de leitura longa
é o que abre a próxima fronteira. Pensa assim, as leituras curtas são como fotos com zoom, super precisas num detalhe. Já as leituras longas são a foto panorâmica, que te dá o contexto geral. Juntando as duas coisas com a IA, a gente passa a ter uma visão completa do genoma do tumor, algo que antes era impossível. O problema é que essas leituras longas costumavam ter mais erros, e é aí que entra o Deep Consensus. Ele usa a mesma arquitetura Transformer, a mesma por trás dos modelos de linguagem tipo GPT, e atua como um revisor mestre, corrigindo os erros nos dados brutos. O resultado, uma redução de 42% nos erros. E não é só isso. A quantidade de leituras da mais alta qualidade, o padrão ouro da genômica, aumentou em incríveis 90%. É uma mudança de patamar. O impacto de toda essa velocidade e precisão no mundo real é simplesmente de cair o queixo. Acompanhe aqui na linha do tempo. Uma colaboração entre Stanford, Google e outros parceiros bateu um recorde mundial. Eles foram da coleta de sangue ao diagnóstico genético completo em 5 horas e 2 minutos. Pensa nisso, um diagnóstico que pode salvar a vida de um recém-nascido na UTI, tudo dentro de um único turno de hospital. Mas não adianta só ler o DNA rápido. A gente precisa de um mapa de referência perfeito para comparar. E é aqui que entram ferramentas como o Deep Polisher. Ele funciona como um editor final, limpando as montagens do genoma que formam a nossa nova referência. Ele reduz os erros mais chatos de achar, os indels, em mais de 70%, garantindo que o nosso mapa seja totalmente confiável para uso clínico. Isso tudo nos leva ao pangenoma. Por 20 anos, a gente usou uma única referência de genoma humano, que era na maior parte de ascendência europeia. Isso criou um viés sistêmico gigantesco na ciência. O pangenoma acaba com isso. Ele não é uma linha reta, mas sim um grafo, um mapa que representa a diversidade genética de populações do mundo todo. Ele adicionou 119 milhões de novas bases ao nosso conhecimento e mais do que dobrou a nossa capacidade de achar grandes variações genéticas. Então, o ponto crucial é este. A IA está sendo usada para corrigir um problema histórico e ético. Ao construir painéis de referência melhores para grupos que foram subrepresentados, como o painel para afro-americanos, a gente consegue reduzir diretamente as disparidades nos diagnósticos. Isso garante que ferramentas preditivas, como os scores de risco de doenças, funcionem com precisão para todo mundo e não só para um grupo específico. No final, a imagem que se forma é muito clara. A inteligência artificial deixou de ser só uma ferramenta para se tornar a fundação sobre a qual a biologia moderna está sendo construída. Ela não está só lendo o código da vida, ela está tornando essa leitura justa, rápida e universal. A questão que fica é: o que seremos capazes de fazer quando a análise completa do genoma de qualquer pessoa for tão rotineira e acessível quanto um simples exame de sangue? Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber, aprenda tudo, story.